Olá, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui trazendo a palavra do nosso Mestre Jesus a todos aqueles que necessitam de conforto, de paz, de saúde e prosperidade. Que nós possamos ser instrumentos nesse momento tão difícil que muitos irmãos estão passando e que nós possamos levar essa palavra. Meu nome é Solange e eu faço parte do grupo de palestrante do Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto da palavra do nosso mestre, que é sobre a intuição, a inspiração e a influência dos espíritos. E para isso nós vamos ter como base o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E nesse capítulo, ele aborda sobre o reino do céu é semelhante a um pai que saiu de madrugada e foi buscar trabalhadores, onde ele encontrou alguns trabalhadores na primeira hora, na segunda hora encontrou outros e na terceira mais outros. Então, nós aqui, se vocês quiserem depois entenderem um pouquinho melhor essa comparação, nós vamos resumir um pouquinho para nos compreender o que significa os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da primeira hora, ele aborda como se fosse Moisés, como é Moisés e os profetas. O da segunda hora são os mártires do cristianismo, os apóstolos, os sábios, os filósofos e os pais da igreja. E os trabalhadores da última hora são os espíritas, que nesse capítulo ele fala: os últimos serão os primeiros, que daí nos compromete enquanto espíritas, a missão dos espíritas e os trabalhadores do Senhor. Nesse capítulo, ele está nos colocando uma missão enquanto seres dessa caminhada de evolução. Porque se nós entendermos que somos seres imortais, estamos dentro dessa nossa caminhada, vamos entender que os princípios básicos, que é a existência de Deus, que Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, possui o mais alto grau das virtudes que possamos lhe atribuir. Então, nós colocamos como Deus a nossa origem e de tudo. Segundo, seria a imortalidade da alma. Se nós cremos que somos espíritas e vivemos diversas existências, nós podemos saber de que somos espíritos imortais. Antes de sermos filhos de nossos pais, somos filhos, na verdade, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado, portanto, por Deus, simples e ignorantes para evoluir e realizar individualmente os nossos próprios esforços. Então, é com os nossos esforços que nós vamos evoluir enquanto seres dessa caminhada. E nós acreditamos também na reencarnação. A reencarnação é o retorno do espírito à vida material em um novo corpo, ligado definitivamente a esse momento da concepção. Desde o momento da concepção, nós somos espíritos encarnados. É a prova da justiça de Deus nos dando oportunidade e possibilitando o nosso melhoramento progressivo, que daí traz, como Allan Kardec nos coloca, a lei da evolução. Essa lei quanto maior a nossa evolução, maior a nossa liberdade e, consequentemente, nossa maior responsabilidade. Porque quanto maior nós estudamos, quanto mais nós estudamos, mais nos comprometemos com essa nossa caminhada espiritual. E também nos aborda o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio exatamente para construir a nossa evolução, escolhendo o nosso caminho a percorrer, entendendo da lei da causa e do efeito,
que está relacionado ao uso livre do nosso arbítrio e, consequentemente, do emprego dessa nossa vontade. Deus nos permite a praticar o bem, o mal também. Revela então o planejamento espiritual. Todos nós que estamos aqui reencarnados, nós planejamos juntamente com o mundo espiritual os nossos desafios, os nossos propósitos aqui na Terra. E a comunicabilidade dos espíritos. Se nós entendermos que a comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade, o médio é o intermediário entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual. Possibilita então a confirmação das nossas revelações. E detalhe, todos nós somos médios, independente das nossas crenças. E a pluralidade dos mundos. Há muitos mundos, né? Uns mais evoluídos e outros não. Um mais denso e outros mais leves, não tão densos assim, né? Como o nosso próprio Mestre Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E a doutrina espírita nos diz que a semente é a vida eterna, mas o homem é o solo que deve multiplicar. É a água cristalina deslizando sobre a mente e o coração. E através da nossa intuição, nós vamos verificando que com todos esse arcabouço que dos princípios básicos da doutrina espírita, da existência de Deus, da existência de outros mundos, da nossa comunicabilidade com entre os seres vivos e desencarnados, né? Da existência dessa nossa caminhada, dessas leis da causa e efeito, que não estamos aqui ao acaso, que temos um propósito, nós vamos entender que diante de todas essas nossas existências, nós temos um elemento fundamental. E esse elemento fundamental é o quê? A intuição. E essa intuição é devido à existência das nossas existências. Então, assim, são lembranças dessas vidas já vividas, né? Isso acontece, por exemplo, quando nós temos saudades de alguém e a gente repentinamente nós ligamos para essa pessoa, por exemplo, e ela comenta: puxa, eu estava de fato querendo falar contigo, eu estava lembrando de você. Então essa intuição, ela vem de dentro, é porque nós lembramos de esses seres que estão na nossa caminhada e que através da intuição nós conseguimos então entender. Já a inspiração, elas são de tanto dos espíritos encarnados como os desencarnados. Exemplo disso é quando o músico vai compor uma música. Ele é inspirado quando ele é tocado por um ser de luz, ou então os desencarnados que fazem que ele flua aquela música, né? São ideias seguidas, então, de fora. Então, diferente da intuição. A intuição vem de dentro das nossas existências. E já a inspiração é o que vem de fora. Pode ser tanto de seres encarnados como de seres desencarnados. Seres encarnados é aquele quando a gente está com algum projeto, tem alguma ideia para fazer e vem alguém e nos dá uma sugestão. E aquilo é exatamente o que estávamos pensando. Então, são projetos, existências. Daí da importância, né, da gente ter o equilíbrio, a fé, a prece matinal, quando nós acordamos, nos colocamos à disposição daquele novo dia. Então, por isso que quando o nosso Mestre Jesus diz observar, orar e vigiar. Observar o quê? É o nosso eu interno, né? É aquilo que cabe dentro de mim, é aquilo da nossa existência, aquelas sombras que nós temos, aquilo que nós temos que lapidar, aquilo que nós temos que melhorar. Então, nós temos que observar, né? E orar para que a gente tenha a prece, a certeza que temos a proteção divina, né? E vigiar o quê? Vigiar os pensamentos.
porque essas influências espirituais que nós temos, já diz o Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 459, o Kardec lhe faz a pergunta, que é a influência oculta dos espíritos sobre os pensamentos e ações. Daí a importância da nossa observação, da nossa prece e de vigiar os nossos pensamentos e ações. Ele pergunta assim: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? E aí vem a resposta do mundo espiritual. A influência deles é muito maior que se pode imaginar. Muito mais frequentes são os que dirigem os encarnados. Ou seja, nós somos de fato influenciados. Mas se nós tivermos essa premissa da meditação, da prece, do equilíbrio, da nossa inspiração, de ver o lado bom, sem o julgamento, sem estar trilhando essas coisas que nós temos de influências espirituais, nos vigiando os nossos pensamentos, as nossas ações, com certeza a gente vai de fato trilhar, porque nós somos seres imortais. Acreditando nisso e nos dispondo a fazer com que nós sejamos seres iluminados e que tenhamos sim essa inspiração do nosso Mestre Jesus através da sua linda doutrina que Allan Kardec nos revela dessa nossa imortalidade, com certeza nós vamos trilhar a nossa vida de uma forma muito mais tranquila. Então, que o nosso Mestre Jesus nos inspire, nos proteja e que nós sejamos sempre seres que sejamos luz no caminho, tanto nosso como quem está nessa nossa estrada. Aquilo que eu sempre digo, que nós sejamos pontes, que nós sejamos luz ao caminho do outro. E assim, com essa nossa reflexão, com essa nossa que os nossos estudos possamos de fato trilhar o caminho do bem, observando, vigiando e orando sempre essa nossa caminhada. Meus queridos, que todos nós tenhamos o amor do nosso Mestre Jesus nos nossos corações. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, por essa existência, acreditando sempre que nós somos de fato os instrumentos dessa existência e que nós possamos, dentro dessa nossa jornada, sermos de fato o seu instrumento para o bem, para o amor, para que sejamos a mão que o nosso irmão precisa nessa nossa caminhada. Muito obrigado, agradeço imensamente por estar aqui conversando com vocês e fortalecendo esse nosso propósito dessa existência. Muito obrigado, estejam todos com Deus.